Capítulo 7. A costela de Adão. A história bíblica da mulher que surgiu da costela do homem ecoa a crença, mantida universalmente, de que as mulheres são mais fracas e ocupam um lugar inferior ao dos homens, não só em resistência, como também na capacidade de enfrentar o mundo. A impressão que fica é que as mulheres deveriam se abrigar embaixo das asas protetoras dos homens. No mundo controlado pelo sistema de conquistar e ir adiante, o papel principal da energia feminina costuma ser o de apoiar e orientar dos bastidores. Finalmente, está havendo uma agitação de um movimento evolutivo que está impelindo a energia feminina ou yin para fora da sua fonte inacessível e mandando-a para a periferia da manifestação, para o terreno dos homens. Isso está acontecendo com uma hesitação previsível, fazendo com que nós, mulheres que acabamos de ficar visíveis, finjamos ter os atributos do modelo masculino que, aliás, são alheios à nossa própria essência. Quando essas energias se apresentam, a mulher adota a máscara do homem para parecer que é forte e poderosa o suficiente para se manter sozinha. É um engano terrível e um desserviço para as nossas sagradas energias. O modelo Yang levou o mundo à beira do abismo, e agora o Yin precisa se apresentar e inverter o prejuízo, despertando a percepção consciente da humanidade. Talvez a energia possa ser expressa por líderes masculinos, mas há uma maré cada vez maior de mulheres que estão começando a ocupar posições e a eliminar as velhas formas inadequadas de reger a vida. Este capítulo é para vocês, mulheres. Espero que sorriam à medida que forem descobrindo alguns dos seus velhos truques mencionados aqui e resolvam sair da costela com bom humor, honestidade e um compromisso muito grande de usar a fonte espiritual, que é uma parte tão natural da sua herança, e com isso presentear o mundo. Relacionamento. Ficar só ou incentivar a separação não está na natureza das mulheres. O seu corpo inteiro foi formado no sentido de produzir mais através de si mesma e estabelecer relacionamentos. A vibração da inclusão é nossa, o que é exatamente o que todos precisam urgentemente no mundo de hoje. Isto é, perceber que há uma relação entre o indivíduo e o todo. O que mantém a vida e o corpo das mulheres é o relacionamento. Um dos motivos pelos quais no passado não houve mais mulheres fazendo o papel de líder espiritual é o fato de ser necessário uma energia muito forte para produzir uma família e ter companheiro. Durante muito tempo, as mulheres ficavam impressionadas com conselhos velados que diziam: você tem de fazer parte da tribo, senão não conseguirá sobreviver. A validade dessas impressões já não vale mais, agora que as mulheres começaram a procurar se definir de outra maneira. Apesar disso, normalmente, quando se fala em família, as mulheres são postas numa condição de solidão. Essa independência recém-descoberta pode amedrontar muito, porque não aprendemos a nos afirmar reconhecendo-nos interiormente. Em vez disso, só acatamos o que nos dizem de fora. Não importando se somos fisicamente atraentes ou capazes de satisfazer as necessidades dos outros. As mulheres querem ser testadas do mesmo modo que os homens. Só que é mais difícil para nós, mulheres, porque o padrão não é o mesmo. Em caso de sofrimento e frustração, as mulheres costumam implorar: por favor, não olhe para o meu corpo nem para o meu cérebro.
olhe para a minha alma. Embora nós mesmas não saibamos o que estamos querendo dizer com isso, e estejamos tentando descrever uma coisa que só sentimos no fundo de nós mesmas. O relacionamento é a pedra fundamental da energia feminina. Por isso estamos muito mais dispostas a ceder e entregar o poder para outra pessoa, simplesmente porque a nossa sede de comunicação é mais forte do que a nossa sede de controle. A dificuldade disso é que é muito comum cedermos à limitação, em vez de agir e começar alguma coisa nova. Caberia a nós, mulheres, ver quando uma energia não está sintonizada com outra e deixar de lado as energias que não criam um todo. Apegamo-nos demais aos velhos padrões de relacionamento, especialmente com os nossos próprios filhos, em vez de seguir o processo evolutivo de amadurecimento e crescimento e libertar cada ser humano quando chega a hora. É uma tendência a dar um jeito, em vez de perceber que poderíamos instigar novos canais de relacionamento, insistindo em fazer uma análise mútua. Em parte, é uma espécie de desconforto confortável, que não quer largar as vantagens, mas também não percebe a limitação que mantém as portas fechadas para o que é novo. As mulheres tratam as limitações projetando-se em relacionamentos. Nós, mulheres, tendemos a considerar que quem é importante para nós é importantíssimo. Sempre vemos qualidades que queremos ver nessas pessoas porque queremos que o investimento que fizemos no relacionamento com elas fique racional. Convencemo-nos de que temos de manter esse relacionamento para nos sentirmos realizadas, mas poderíamos ter escolhido outra pessoa para desempenhar aquele papel. Na realidade, existem milhares de almas que transportam a vibração que facilita a ocorrência de qualquer relação kármica. As mulheres são muito mais observadoras do que os homens. Temos um grande prazer em imaginar coisas que poderiam ser reais. É possível melhorar muito um relacionamento potencialmente monótono e desestimulante quando o comparamos com o de outra pessoa. Do mesmo modo que as mulheres comparam seus ciclos de menstruação, podemos usar o nosso corpo emocional para criar um drama semelhante ao que alguma amiga está tendo, só pelo gosto da aventura. Se fôssemos analisar sinceramente estas verdades, seria mais fácil deixar tudo de lado e vencer a vontade de nos projetar. É o corpo emocional que indica o tipo de intercâmbio entre as pessoas. Por isso é muito importante procurar muito bem as raízes espirituais e não o desejo emocional de ter um relacionamento. Lembro-me de uma amiga muito íntima que se apaixonou por um índio americano que morava em Santa Fé. Ela era casada, por isso não queria ter um caso amoroso extraconjugal, mas ficou completamente absorta, imaginando como seria morar com ele. Ler tudo a respeito dos índios, e se interessar pelas artes e pelo artesanato deles. No fim, nem a avalanche de tudo que a levou a entrar em contato com a realidade dele conseguiu preencher o vazio que ela sentia na vida. Acabou com um ataque de artrite reumatoide que a deixou de cama várias semanas. Percebi que era aquela ansiedade que estava fazendo com que tivesse aqueles altos e baixos, e falei com ela sobre as armadilhas da projeção. Começamos a analisar as coisas que ela identificava com ele e lhe davam aquele anseio tão ardente. Expusemos as lembranças das suas inúmeras encarnações e descobrimos que havia passado uma vida na qualidade de índio. Naquela vida, havia tido uma ligação muito forte com a terra e com o grande espírito.
Descobrir que aquele ser mágico estava dentro dela ajudou a dissipar a projeção que estava lançando no amigo. Foi interessantíssimo perceber que tudo que ela havia interpretado em termos de sexo era de fato o romance que ela própria mantinha com a mãe natureza e com o homem forte que havia dentro dela mesma. Pouco tempo depois, ela sarou e continuou a passear no mato, com o coração satisfeito e o casamento intacto. Esta faculdade de projetar faz com que nós todas desperdicemos muita energia manobrando a família ou os amigos e orquestrando o jogo da vida, quando às vezes seria mais sensato deixar desenvolver novos relacionamentos em vez de querer moldar os outros. Para nós, mulheres, é muito difícil desistir das coisas. Muito depois que tudo já terminou e estamos com outra pessoa, continuamos a recordar e a levar conosco as emoções e as conversas dos relacionamentos anteriores. As mulheres são mais vingativas do que os homens. O feminino negativo é muito mais sensível a qualquer ameaça que tem a ver com o domínio sutil do controle, mas assim mesmo mantém o relacionamento. Às vezes, só para garantir que a última palavra será a nossa. Parte disso vem apenas do hábito feminino de recolher qualquer coisa que estiver por perto, ao contrário do hábito masculino, que é o de simplesmente achar alguma coisa nova. A graça salvadora é reconhecer que a necessidade de manobrar os outros vem do medo de sermos julgadas por eles. Uma manobra feminina clássica é projetar-se no homem e insistir para que ele permita que seja feita alguma mudança, em vez de a própria mulher assumir a responsabilidade de fazer por conta própria alguma mudança necessária. Você conta com um homem interior para ajudá-la a ficar visível, juntamente com as suas faculdades de intuição, de amor e proteção, que melhoram o relacionamento. Mas ele tem de ser usado harmonicamente com a mulher interior, de modo que não é a pessoa separada e agressiva que se apresenta tentando competir, passar a perna ou forçar outra pessoa, a fim de se conhecer e se expressar. Mas, se você descobriu o seu homem interior, será capaz de tomar a iniciativa e moldar os seus relacionamentos da maneira que deseja que sejam, sem depender de aprovação externa. Solidão. Um dos maiores pontos cegos que há no horizonte do esclarecimento talvez seja perceber que a satisfação máxima nunca pode provir de uma fonte que está fora de nós mesmas. As mulheres relutam muito em sair em busca de novos horizontes, porque receiam o estigma de serem consideradas solitárias. Ainda perdura uma impressão muda que permanece gravada bem no fundo e diz que só as perdedoras não são escolhidas por um homem. É um sentimento de culpa ou inutilidade que está associado com o fato de a pessoa estar só. A sociedade sempre ocultou sua ideia de que uma mulher desacompanhada é uma ameaça para o lar e para a família. Por isso, desencoraja e discrimina as mulheres que preferem viver sozinhas. Por outro lado, os homens sentem uma solidão enorme, até quando estão cercados pela família, porque guardam muita coisa dentro de si e mantêm seu eu interior separado. Aprendem a ter uma energia competitiva, que inclui a solidão. É o caso do rei da montanha. Você ou eu. Jamais você e eu juntos. Desde o início dos tempos, aprenderam todos os jogos de guerra que fizeram com que ficar sozinho fosse mais aceitável e até heróico. Este processo continua ainda hoje.
Os nossos meninos pequenos não continuam a brincar de jogos de guerra? Os sinais de solidão chegam quando estamos com mais de 40 ou 50 anos. Quando a identidade da mãe e até da esposa começam a desaparecer. Nesse período, há muitos divórcios e parece que ocorreu um golpe cruel do destino, porque talvez sintamos que as nossas faculdades de sedução não servem mais de isca para um relacionamento. Esta é a maneira que o eu superior usa para nos provocar e nos ajudar a reconhecer que só então todas as forças yin podem se apresentar sem compromisso de sedução ou sexualidade, sem o processo de compra e venda. Essas forças yin têm um grande valor por si mesmas. A mulher que sempre desempenhou um papel de apoio, como confidente dos outros ou como companheira do marido e mãe dos filhos, pode agora se transformar na guardiã da porta que separa os mundos espirituais da vida diária. Aí está um papel importante para as mulheres de hoje: ensinar aos filhos e aos companheiros o modo de ter acesso aos níveis mais profundos do potencial humano, a fim de enriquecer a vida e evitar as armadilhas do corpo emocional, retirando-o das oitavas da fome e da necessidade. Nós, mulheres, precisamos reconhecer que somos as verdadeiras mestras dos nossos filhos. Se temos de criar novos tipos de relacionamento, precisamos nos relacionar de outra forma com os nossos filhos. Podemos livrá-los de representar um papel que tanto inibe a expressão das almas deles e faz com que tenham sentimentos de profundo isolamento. Em última análise, tratar um menino como se fosse alguma coisa especial é um desserviço, porque o menino cresce pensando que precisa provar para o mundo que é especial e fica preocupado com o fato de não sê-lo. Normalmente, sentir que alguém espera que nos comportemos de um determinado modo é uma carga muito grande que pode levar à ansiedade. As meninas deveriam ser educadas sem nenhuma comparação de valores no que se refere aos meninos. A ideia arcaica de que ter um menino dá mais prestígio porque, de alguma forma, deixa o pai mais masculino, remonta à Idade das Trevas, quando os soldados e os fronteiriços eram pouquíssimos. Quando a mãe pode cuidar do filho e reconhecer tanto a parte masculina como a feminina, pode ajudar muito. Se cuidar de manter o equilíbrio dessas duas energias sem provocar confusão na criança, mas aceitando toda e qualquer expressão humana. Quando nós, mulheres, aprendemos a nos sintonizar internamente com a nossa natureza espiritual, conseguimos eliminar o desejo trazido pela solidão. A bênção espiritual da comunhão com o eu supera a estática da mente ou o sacrifício casual do corpo. De modo que, quando começamos a atingir a nossa energia espiritual, aquela ânsia de nunca precisarmos ficar sozinhas tem fim. Faço aqui uma pausa para imaginar quantas dentre vocês estão sonhando em encontrar um par ou estão se sentindo desperdiçadas, porque no momento não tem nenhum relacionamento. No instante em que você sentir um ataque de solidão, simplesmente pare e sinta o seu homem interior, ou deixe que o seu filho interior brinque consigo, ou ainda peça à energia do seu eu superior que acaricie você. Em poucos minutos estará se sentindo outra e será capaz de continuar a sua vida, que tem mais valor do que você pensaria até começar a ver como pode usá-la nos mundos interiores. Geralmente achamos difícil mudar para o mundo exterior, sem negar o nosso canal mais poderoso, que é a percepção consciente intuitiva. Receamos receber um desafio
relacionado com alguma coisa que os outros não conseguem ver. Aprendemos rapidamente a adaptar uma persona pública, que permite que nos escondamos enquanto os outros controlam os seus relacionamentos, abusando das suas capacidades psíquicas. Chegou a hora de nós, mulheres, reconhecermos essas energias sutis que podem nos dar proeminência como uma força capaz de curar psiquicamente o planeta. Existe uma nova liberdade que vem do mandato de identificação estereotipado da mãe e esposa e até da profissional. Com gente de todo o mundo procurando uma nova expressão para o eu, a energia multifacetada do relacionamento pode vir a ser um instrumento de paz muito poderoso. O jogo corporal. O corpo desempenha um papel poderoso na sensação da feminilidade. A variedade intrincada de hormônios que estão em jogo para facilitar a reprodução estimula diretamente o corpo emocional. O lado negativo disso são as revoluções emocionais super reativas que as mulheres sentem como resultado da secreção hormonal, que faz com que se empenhem em manobrar os outros. O lado positivo é a forte capacidade emocional de manter relacionamentos. A inter-relação do corpo físico com toda a energética sutil que depois influencia os corpos emocional e espiritual é uma sensação profunda da diferença que há entre separação e fusão. Quando tocamos em algum corpo, tudo o que é real converge naquele ponto que tocamos. Tanto as mulheres como os homens mantêm relacionamentos por necessidade de ser tocados. Muito embora tudo mais esteja fora disso. As pessoas que não conseguem conversar, conseguem se alcançar pelo tato. A intenção do tato muda à medida que crescemos na vida. Quando estamos na idade adulta, temos um repertório completo de toques, da mãe para os filhos, de encorajamento, camaradagem, consolo, ternura ou sedução. As meninas começam a praticar a arte da sedução nos primeiros 5 anos de idade. São aplaudidas e estimuladas pela família, que acha encantador o fato de elas cativarem tão facilmente o papai e os amigos. Quando os valores de sedução desaparecem, essas primeiras impressões que associam êxito com aprovação pelos homens já estabeleceram o palco para uma ansiedade profundamente arraigada, relacionada com uma autoaprovação. Na puberdade, quando o corpo entra no jogo, o flerte desinibido segue um novo rumo. Na puberdade, o que costumava ser um mero jogo de comportamento passa a ser energética dinâmica. Qual uma flor selvagem, o corpo, despertado por uma nova energia propulsora, apressa-se a se reproduzir. Seu potencial urgente murmura para o subconsciente da mulher, encorajando-a a encontrar um companheiro. Isso cria a impressão profunda de que realizar-se está ligado a atrair e conservar um parceiro masculino. É a voz do corpo físico primordial que ainda não deixou de ansiar pelo prazer que está se manifestando. As mulheres ficam entaladas na oitava da sedução, e com isso todo o seu ser fica preso na interpretação de que precisa se agarrar intimamente ao homem. A nossa dependência dos homens não seria tão grande se não tivéssemos tanto medo de ficar sozinhas. Medo que ecoa dos níveis corporais da sobrevivência da espécie. Acho que esse sussurro que nos manda procurar um homem se transforma em grito quando chegamos aos 26 anos e o relógio biológico começa a andar. A mesma coisa acontece com os homens por volta de 28 ou 29 anos, quando se dá a volta astrológica de Saturno.
Os homens começam a perceber um certo vazio e procuram uma esposa. É assim que as mulheres aprenderam as táticas da vida, de comprar e vender e barganhar-se a si mesmas. Assinamos contratos, fazemos votos e concordamos em manobrar energias sutis a fim de nos colocarmos num ambiente digno. Isso fica particularmente evidente quando se trata de atividades sexuais. Costumamos manter o corpo à disposição no mercado, não porque milhares e milhares de mulheres dizem que as sensações físicas são tão maravilhosas, e sim porque temos necessidade de sentir um pouco de ternura e achar um lugar com o qual possamos estar ligadas para não nos sentirmos sós. No nível físico, isso costuma nos custar bem caro. Quando os sentimentos do coração não estão de acordo com a energia sexual, qualquer que seja a disposição do corpo, o campo da aura murcha e só recupera a força 48 horas depois. Aí o corpo emocional precisa se livrar de todo tipo de material emocional e energético que o parceiro introduziu em si. Em matéria de sexo, nós mulheres costumávamos nos dar melhor que os homens, porque estávamos na extremidade receptora do intercâmbio físico. Éramos capazes de sugar aqueles sucos e energias magníficos que vinham do esperma, que dava poder e força vital. Com o aparecimento dos preservativos, agora uma grande parte da energia fica bloqueada, por isso não é recebida. Isso pode ser contornado se as pessoas aprenderem a distribuir amor dos próprios chakras, mas é um ato muito consciente. Nós, mulheres, temos a oportunidade de ter vários orgasmos. Infelizmente, só vamos descobrir isso aos 36 ou 40 anos de idade, quando estamos no auge da vida sexual. Ter orgasmos muda completamente a nossa maneira de ser. É a época em que nós, mulheres, costumamos nos apegar a quem amamos e ficar inseguras, porque a nossa preocupação de sermos desejadas está diretamente relacionada com o desejo sexual que aumenta. Quando despertamos para a nossa energia sexual, surge uma ansiedade enorme e, ao mesmo tempo em que sentimos um desejo sexual de nos fundirmos em nível físico, em vez de assumir a sexualidade e ir em frente, procuramos um meio de acomodar esses novos anseios à nossa vida. Nessa hora, o hábito que temos de nos projetarmos é tão forte e a nossa insegurança em relação ao nosso potencial de sedução é tão tênue que projetamos aquelas sensações fabulosas na pessoa que está ligada a nós sexualmente, seja ela quem for. Se percebêssemos que, na realidade, a opção e a capacidade de ter esse prazer está vindo de fato do nosso corpo, que está despertando, economizaríamos uma boa dose de drama emocional. Se nos sintonizássemos interiormente com essa energia sexual, ficaríamos em grande parte independentes dos homens. Não estou falando em masturbação, estou falando da energia que fica à nossa disposição, porque o nosso corpo nos incita à reprodução. Não obstante isso, o prazer doloroso que resulta disso é sempre o mesmo. São as mulheres que costumam adorar o mercado. Somos nós as compradoras e vendedoras. Fazemos isso com os nossos filhos e maridos, e especialmente conosco mesmas. Estamos sempre de olho em apresentar uma fachada de sucesso. Se não ganhamos, não permitimos que ninguém ganhe. Mas isso pode ser uma cilada, porque é muito fácil ver todo mundo como uma parte do mercado. Por exemplo, as mães podem se identificar através dos filhos, de modo que estes fiquem autorizados a obter bons resultados para elas. Chegam a comprar brinquedos ou roupas especiais para os filhos, ou matriculá-los numa escola famosa. A primeira coisa é pôr o meu filho em primeiro lugar.
Meu filho vai ser a estrela da peça. Isso dá a elas uma sensação de valor. É muito comum o tiro sair pela culatra nessas táticas, porque as crianças percebem que estão sendo usadas e adotam uma atitude de resistência passiva. Essa exteriorização do que a pessoa vale impede que encontremos exatamente as coisas que estamos procurando. As mulheres costumam dizer: "Por que você não se mostra emotivo comigo? Teme o seu coração?" Mas nós, mulheres, não sabemos abrir caminhos que vão até esses níveis mais profundos. Quero uma prova do seu amor. Mas nós mesmas não sabemos o que quer dizer isso, porque medimos isso exteriormente, por objetos ou favores. Nesse ponto, as mulheres manobram demais. Queremos que um homem demonstre suas emoções, mas queremos que seja no nosso próprio código, que supostamente o homem tem de decifrar. Nós, mulheres, precisamos enxergar além do corpo emocional e aprender a linguagem emotiva dos outros. Um dos meios pelos quais os homens dão alguma coisa é o ato do amor. Dão a semente, o suco. As mulheres veem nisso uma manobra, uma espécie de política. Só é política no cérebro intrigante das mulheres. Nós, mulheres, queremos o gesto das emoções, mas, em geral, somos muito menos vulneráveis do que fingimos ser. Não estamos tão dispostas a penetrar emocional e espiritualmente numa pessoa. Estamos mais interessadas na arte de barganhar. Nós, mulheres, parecemos camaleões, sempre mudando a nossa apresentação para impedir que sejamos apanhadas. Estamos procurando o que vai atrair os homens, em vez de usar os dons que temos. Estamos usando os poderes femininos, não estamos de posse deles. Nas nossas sessões, é muito comum ver mulheres chocadas quando descobrem que fizeram contratos e votos para obter o que queriam, e depois procuram mudá-los quando aparece um novo capricho. Somos muito mais volúveis do que os homens. Precisamos nos sentir de novas maneiras que nos libertem da escravidão do mercado. Presas no processo de compra e venda, competimos entre nós, como os homens fazem. Em vez de competir, temos de despertar compaixão para os nossos medos de ficar sós. Enquanto não fizermos isso, estaremos usando os homens como instrumentos de manobra num jogo entre nós, em vez de amá-los de fato. Isso ainda é um traço da síndrome da viúva negra. É a ilusão de nos identificarmos com o corpo emocional, em vez de nos identificarmos com a essência básica. Em busca da beleza. No passado, quando uma mulher ficava velha, havia sacrificado tudo e trabalhado até não poder mais, de modo que a família pudesse progredir. Era colocada num pedestal e muito admirada. Em várias sociedades, o quanto a mulher sofria era a medida da sua grandeza. Uma mulher que pusesse qualquer outra pessoa em primeiro lugar era recompensada com uma deferência inequívoca, demonstrada pelos filhos e amigos. Hoje em dia, os filhos não honram a mãe por esse tipo de atividade, embora costumem exigi-la. No mundo moderno, a recompensa pelo martírio geralmente é sarcasmo e maus tratos. A mulher sofre uma pressão oposta para manter, de alguma forma, seu corpo sem idade, para se manter o máximo possível no mercado, porque as atividades e a aparência dela se refletem na imagem que ela apresenta à família toda. É triste observar o número de filhos que ficam constrangidos com o aspecto da mãe e chegam a dar muitas voltas para escondê-la, especialmente quando é gorda demais. A mulher desgastada ou envelhecida por ter criado uma família simplesmente não é aceita no mundo. A beleza sempre teve um grande valor, mas agora a busca da juventude eterna criou um novo tipo de desafio para as mulheres. Em consequência disso, ficamos cada vez mais obcecadas
com a busca de uma fachada. Como o casamento já não é mais uma garantia de relacionamento duradouro, percebemos muito bem que estamos competindo, geralmente com mulheres mais jovens, de modo que a desvantagem está pesando do nosso lado. A beleza verdadeira não tem idade. Não é a ausência de rugas no rosto. É uma radiância que emerge de um ser feliz e completo. Todo mundo reconhece esse tipo de energia e gosta de ficar perto de alguém que está radiante. É muito comum acontecer que, quando uma pessoa começa a meditar, praticar yoga ou modificar o próprio eu interior de qualquer outra maneira, quem está por perto percebe a mudança e comenta que aquela pessoa está mais bonita ou mais jovem. Uma das reações mais comuns da família e dos amigos dos frequentadores do Instituto da Luz é dizer que, depois das sessões, o rosto destes parece radiante e completamente diferente. No meu livro intitulado O Corpo Sem Idade, ensino algumas técnicas de aumentar a energia da força vital do corpo. A pessoa radiante e equilibrada parece eternamente bonita para os outros. Sempre me admirou o fato de ver mulheres realmente bonitas passarem despercebidas por terem um conceito muito inferior e negativo de si mesmas, a ponto de sua própria imagem superar a impressão que os outros têm delas. A autonegação e a raiva do próprio corpo criam uma tensão que reforça a atenção da pessoa exterior, em vez de realçar a fonte interior de beleza verdadeira. Todos nós já ouvimos o ditado que diz: a beleza vem de dentro. Apesar disso, nesta realidade que anda tão depressa, a esperança de que a nossa beleza interior possa brilhar e ser reconhecida diminuirá diante da necessidade de saber que todos nos acham fisicamente atraentes, monitorada por um público absorvido em si mesmo. A promoção da atração física como ideal de vida sempre foi uma energia negativa no que se refere ao eu. As mulheres procuram fingir que são atraentes fisicamente, impregnando técnicas que encobrem um medo arraigado de não conseguir manter o interesse do companheiro. Talvez metade das brigas e dos dramas relacionados com o relacionamento sejam de fato perpetrados pela necessidade subconsciente de garantir que tenhamos algum tipo de excitação. No mundo inteiro, milhares de casais dizem que praticam melhor o ato sexual depois que brigam. A invasão dos meios de comunicação de massa no nosso mundo visual estabelece o padrão da variedade superficial de beleza. Tanto é assim que não conseguimos apreciar por conta própria nada um pouco mais sutil. O pior é que perdemos a capacidade de perceber a beleza que não pode ser confirmada. Essa insegurança corrói as raízes da beleza, como arte de expressão, e nos leva diretamente para o deserto da mediocridade. A beleza é uma coisa absolutamente essencial na vida. Eleva o espírito, suaviza o coração e nos traz sorrisos. É verdade que algumas pessoas nasceram com o rosto ou o corpo indiscutivelmente bonitos. Mas todo mundo tem, ao menos, um atributo que pode ser expresso de modo bonito. Se não estivéssemos procurando a aprovação dos outros, poderíamos sentir coisas magníficas, exprimindo a beleza da nossa forma individual. A expressão da beleza é uma forma de arte que poderia ser uma fonte de desafio e diversão para todos. É um processo de criação infindável. Você pode examinar a cor da sua pele ou dos seus cabelos e gostar de combinar as cores das suas roupas, criando um aspecto sempre novo.
todas as sociedades tradicionais passaram o tempo criando para o corpo estilos que permitem que cada indivíduo se expresse ou mude a imagem pelo seu próprio caráter e vontade. Nas sociedades ocidentais, a autoavaliação é ainda mais importante porque podemos usar as vantagens da tecnologia para modificar o nariz, a barriga ou os cabelos. Tudo isso seria ótimo se pudesse ser feito com a satisfação do artista versátil, e não com a de quem detesta melancolicamente o corpo. Não haveria nada espiritual em modificar o corpo, desde que isso fosse feito com a sutileza de uma aventura criadora. Como a criança que gosta de experimentar os chapéus do pai e os lenços da mãe, todos nós queremos ver como seria se fôssemos deste ou daquele jeito. Existe uma diferença tremenda entre detestar o próprio corpo e preferir realçar alguma coisa por acharmos que parece bonita. Se lhe fosse dada a opção de modificar alguma coisa do seu corpo, seria muito importante que pedisse permissão a ele para fazer isso. O seu corpo precisa ter certeza de que não será violado. Quando você aprende a se comunicar com o corpo, este lhe deixa encantado, funcionando de maneiras completamente inesperadas. É muito simples conversar com o corpo, como se ele fosse um velho amigo. Sintonize-se e fique admirado com as respostas que ele lhe dá, na forma de correntes de cor, pulsações, correntes elétricas e até palavras. A busca da beleza tem de ser uma sondagem agradável de cor e contraste. Parte da recompensa de ser um corpo é a satisfação da variedade, na medida em que ele ensina você a se transformar na pessoa que elabora o eu. Todo mundo tem um repertório de lembranças étnicas, culturais e raciais, que funciona como material de origem para a própria criação expressiva. Se você conseguir compreender que de fato formou o seu corpo a partir de outros corpos que possuiu antes, juntamente com os pais genéticos que escolheu, vai perceber que a sua aparência é exatamente perfeita. Se você respeita a sua expressão, os outros vão achar que você é interessante e atraente. Você simplesmente precisa adquirir a coragem suficiente para distinguir por conta própria o que significa bonito para você. As mulheres e as artes antigas. Há outros meios de usar o corpo feminino que podem lhe ensinar a se relacionar com o eu em níveis superiores. Quando o seu corpo consegue entrar em comunhão com energias que não são corpos, você volta a si como o ser mágico que é. O corpo feminino é particularmente projetado para se sintonizar com a Mãe Natureza, de modos muito naturais e em níveis espirituais profundos. O corpo feminino consegue receber informações do rumo natural dos fatos, dos ciclos da lua, da pureza do ar e das correntes de energia que rodeiam a Terra, para mencionar só alguns. Os fluidos que há no nosso corpo desempenham um papel importante nessa transmissão de intuição. Do mesmo modo que a água age como condutora de som, parece que os fluidos transportam mensagens das coisas que acontecem na Terra, talvez devido ao ciclo menstrual. Os fluidos existentes no corpo feminino estão constantemente em fluxo e em harmonia com as marés alta e baixa dos fluidos da Terra. Isso ajudava as mulheres das sociedades antigas a encontrar água ou ouro, motivo pelo qual eram muito consideradas e respeitadas pelos seus poderes misteriosos. De vez em quando, esses fluidos ficam excitados até antes de ocorrer alguma coisa e antecipam uma percepção cognitiva. Aqui temos um verdadeiro mistério que não foi solucionado pela ciência, mas assim mesmo é muito comum no mundo inteiro.
Eu sinto essas flutuações no corpo com muita regularidade. Parecem-se um pouco com o movimento de ir e vir da água numa banheira. Embora eu sempre tenha tido uma percepção precognitiva, essas intuições aumentaram espetacularmente depois que presenciei 2 tremores de terra fortíssimos que houve neste continente, 8.6 na escala Richter. Eu me encontrava na cidade do México e o primeiro tremor de terra ocorreu pela manhã bem cedo, quando eu estava tomando chocolate quente na cozinha minúscula do apartamento de Mamacita, minha hospedeira que ficava numa esquina de um lindo parque. De repente, senti uma náusea terrível vir da boca do estômago. Ouvi um ruído curioso que aumentou de volume e timbre. As pessoas que moravam no prédio, que tinha 12 andares, começaram a emitir um lamento que parecia sintonizar com aquele ruído. A minha mamacita foi cambaleando para a porta do prédio, que estava incrivelmente inclinado num ângulo de 45 graus em relação ao parque. Todos nós ficamos agrupados no batente frágil e fiquei olhando numa fascinação muda o aparecimento de fendas compridas nas paredes, enquanto os quadros voavam em câmera lenta para a enorme vidraça redonda que agora nos proporcionava uma visão direta até o chão. Ouvindo as preces entrecortadas de soluços dos vizinhos, fiquei esperando ser varrida do quarto com a respiração suspensa. Com fervor, ficamos agarrados ao batente, e depois de 9 segundos, que pareceram uma eternidade, tudo acabou. Nos dias que se seguiram, o meu corpo reviveu o movimento da terra tremendo. Se o tremor houvesse sido um movimento vertical, em vez de varrer o local, a cidade do México teria sido arrasada. 10 dias depois, tudo se repetiu, pois houve um tremor de efeito retardado de intensidade quase igual à do primeiro. Minutos antes de começar o som, meu corpo foi tomado por náuseas, de modo que eu já estava de pé e bem alerta, quando o solavanco irrompeu pelo prédio e abriu um enorme buraco no chão, diante da entrada. Testemunhei outros tremores de terra no México, inclusive um que devastou Acapulco e outro que fez com que 2 arranha-céus quase colidissem entre si. A percepção do meu corpo ficou cada vez mais astuta, de modo que 48 horas antes eu intuí que haveria um tremor de terra, por causa do chapinhar do meu corpo. Meu filhinho Bapu descreveu-me a mesma sensação aos 3 anos e meio de idade, exatamente um dia antes de um grande tremor de terra que abalou o Nepal. Disse que estava com a barriguinha balançando para lá e para cá, e que sentiu que muita gente estava para morrer naquele país, junto com as montanhas altas e brancas. Enviamos energia luminosa para a terra e para as pessoas. É muito importante prestar atenção no que o seu corpo está lhe dizendo. Nos templos antigos, as mulheres recebiam muitos anos de treinamento para interpretar as complexidades do mundo natural, quando certas nuances sutis se apresentavam para quem já estava treinada o bastante para observá-las e interpretá-las. Uma herança daquelas mulheres sábias é um conjunto de sementes de suas intuições, que está entrincheirado com segurança na nossa constituição genética, senão nos nossos registros akáshicos. Você pode confiar nos sussurros que lhes chegam, quando está ainda parado ou quando trata de escutar com muita atenção as mensagens que se infiltram na hora certa no universo, num dado momento. Não se trata só de um pensamento absurdo, o fato de você conseguir perceber fatos que acontecem do outro lado do planeta, ou ter uma intuição das coisas que estão por ocorrer.
Isso acontece para o bem de todos e enriquece muito a nossa vida individual. Tendo em vista que percebemos que podemos contribuir para o mundo por meio desses acontecimentos. A época da caça às bruxas acabou. O medo de alguém que parece ter um dom inexplicável é um regresso perigoso à idade das trevas. É verdade que o mundo sempre receou as mulheres por causa da mística primordial das mesmas. Os ciclos menstruais, o dom de dar à luz e o acesso telepático e emocional das mulheres sempre proporcionaram um véu de mistério que envolve a parte feminina que muitas de nós procuramos explorar. Principalmente a partir do medo escondido que temos de não sermos suficientes. Fingir os dons misteriosos e insinuantes da mística feminina que estão ocultos, sem ter de oferecê-los, eis aí uma boa coisa para as mulheres. Apesar de tudo, descobrir os dons intuitivos que você possui e explorar os meios de usá-los na vida diária faz parte do dom do seu corpo feminino. Você pode revisitar estas artes antigas por meio das correntes da sua percepção consciente e usá-las com proveito nesta vida atual. Talvez considere a vantagem de ouvir a Mãe Natureza numa cidade grande, mas garanto-lhe que se você simplesmente conseguir fazer uma extensão de si mesma, sentirá uma paz que jamais conheceu. A armadilha da deusa. No momento existe um movimento que pretende realçar a condição social e a imagem das mulheres. Começou com o movimento Women's Lib, o aspecto masculino da mulher, e agora se desloca para colocá-la no nível de deusa, que se transformou numa palavra muito comum. A mulher não precisa ser deusa, nem precisa ser homem. É suficiente que saiba aproveitar as energias espirituais e impregne o mundo com essa intuição. Antigamente, as sacerdotisas viviam separadamente e devotavam todas as energias àquela finalidade. Raramente se concentravam na vida diária. Hoje é um desafio, seu e meu, reivindicar tais capacidades e aplicá-las em meio ao caos diário. Não devemos sonhar acordadas com rituais antigos, devemos pôr continuamente em prática o poder da percepção consciente, invocando a chuva ou o sol, enviando energia para os outros ou influindo na política das nações por meio do nosso foco de meditação interior. Nós, mulheres, adoramos rituais porque grande parte do que somos não possui forma nem estrutura. O ritual é um meio de expressar o que não tem forma por intermédio de algum tipo de código insinuado de modo que a mulher consiga achar uma via de ação. Mas isso é um apaziguamento da dor da invisibilidade, porque grande parte do que sentimos interiormente não pode ser expresso em forma. O valor próprio de um homem não depende de sutilezas às quais ele pode ou não ter acesso, conforme a mistura de masculino e feminino que há dentro de si. No corpo físico, ansiamos pela facilidade e comodidade da estrutura. Queremos mostrar que conseguimos ter acesso às coisas, medi-las e tocá-las. Antigamente, a mulher só podia se voltar para a família e, de algum modo, procurar mostrar que havia criado alguma coisa. As mulheres procuraram perceber o próprio valor por meio da estrutura da família, a estrutura de emoções e do ambiente em que viviam. Hoje em dia, isso é um dilema, pois cada vez menos é atribuído valor à mulher que fica no lar. Como resultado, nós, mulheres, estamos correndo para o mercado de trabalho de modo a sermos reconhecidas pelas nossas criações. Precisamos nos livrar do glamour ligado ao fato de sermos reconhecidas por algo especial, e precisamos começar a trabalhar.
Em todos os países onde morei, as feiticeiras e praticantes de curas psíquicas mais poderosas eram praticamente indistinguíveis de qualquer pessoa, a não ser para os olhos dos iniciados. Não estamos numa época adequada a sacerdotes ou sacerdotisas supremos, nem de vontade individual. Estamos numa época em que as faculdades naturais do feminino, as faculdades inclusivas de cooperação e fusão, têm um grande valor e conseguem realmente mudar o curso da história. Está na hora de nós, mulheres, em vez de criarmos mais separação, procurando recuperar o tempo perdido e nos tornarmos especiais, sermos mestras que mostram aos homens como se usa a energia feminina e como se tem acesso à ternura, como é possível manter-se no vácuo e criar alguma coisa do nada. Ensinar a partir de dentro e procurar a paz que deve preceder qualquer ato verdadeiro elimina a tensão que preenche o campo das energias e provoca a maior parte da agressão que existe hoje. Truques. Não precisamos fingir nem trapacear conosco mesmas, nem com os outros para obter o que queremos. Às vezes, parece que a coisa toda é simplesmente monótona demais para nós e que só ficaremos satisfeitas se houver uma mudança, uma insinuação, uma variação da verdade para melhorar o aspecto da nossa realidade. Um dos truques mais comuns é o drama da vítima. Raramente admitimos que queremos ficar sós, de modo que tratamos de fazer com que os homens nos abandonem. Chegamos a criar à nossa volta uma realidade que nos livre de assumir responsabilidades e ao mesmo tempo nos faça parecer a parte ofendida ou a boa pessoa. Trata-se de um jogo subconsciente que é descoberto quando nos sondamos mais profundamente. Geralmente surge como um choque o fato de percebermos que essas pessoas estavam procurando se aliviar de um relacionamento, mas não tinham coragem para isso. Se o seu companheiro está se afastando de você, está na hora de meditar profundamente sobre qual é a sua contribuição nisso. Poderia até tratar-se de um balanceamento do karma que fez com que você sentisse a necessidade de sentir os resultados dessa decepção. Não trate do caso como se fosse assim. Trate-o como se lhe pertencesse. Depois, conseguirá eliminá-lo do seu corpo e fazê-lo desaparecer. Você pode aprender a identificar os esquemas negativos do seu corpo emocional e varrê-los como se fossem migalhas de uma mesa. Você e eu fomos educadas com estes truques e muitos outros. Eles estão obstruindo o caminho da verdadeira força, por isso vamos eliminá-los já. Tendo em vista que o seu corpo guarda todas as emoções e pensamentos que você teve anteriormente, é preciso encontrar os resíduos que há nele a fim de eliminar os padrões negativos, para que não surjam de novo. Respire profundamente e feche os olhos. Pergunte ao seu corpo onde ele está escondendo o logro ou a manipulação, o oportunismo, os truques emocionais e até o ego. Procure cada uma dessas coisas individualmente. Quando o seu corpo responder, dando-lhe uma sensação ou mostrando-lhe um lugar, ou quando você ouvir a palavra, leve a sua percepção consciente para essa parte do corpo. Talvez seja o coração, o útero ou o joelho esquerdo. Não importa o local. Simplesmente deixe o corpo expressá-lo para você. Depois, simplesmente pergunte ao corpo de que cor ele precisa para eliminar aqueles hábitos. Introduza a cor na parte indicada pelo corpo até que este se sinta repleto. Se você fizer este exercício consciente cada vez que se apanha querendo fazer algum truque, se transformará num ser poderoso e feliz. A armadilha da mãe. Talvez o elo mais forte que exista entre todos os elos seja a maternidade.
Não creio haver exagero em dizer que a ligação que temos com a nossa mãe jamais é superada. Mas projetamos essa ligação em muitos relacionamentos que temos na vida. Isso pode se transformar numa arma formidável na luta para manter a vantagem num relacionamento. Embora a honra que costumava ser outorgada à mãe tenha desaparecido em grande parte neste mundo moderno, ainda existe um reconhecimento sutil no sentido de todos desejarem que a própria mãe tome conta deles, que gostariam de poder voltar para o útero. Nós, mulheres, geralmente usamos a maternidade como um anzol e até como uma sedução para prender um homem. Essa técnica pode ter um preço desvantajoso de retribuição kármica, pois pode acontecer que o homem seja mais fraco do que nós. Talvez tenhamos usado a isca da maternidade para atraí-lo, e depois talvez tenhamos ficado furiosas porque ele não consegue nos proteger nem nos ajudar como desejávamos. Toda a satisfação de vencer fica perdida porque tudo que realmente queríamos era de fato que se submetesse ou se impusesse a nós. É uma armadilha trágica. Secretamente todo mundo quer ser tratado como filho. Especialmente no caso dos homens, a sensação de ser tratado como filho canaliza-os de volta para a infância, onde podiam se ligar com suas próprias energias femininas. É uma presunção muito dolorosa, mas muito comum, insinuar que vamos servir de mãe e depois não fazer isso, ou extrair uma inépcia em troca. Nós, mulheres, estamos sempre procurando o que podemos extrair de alguém pelo fato de lhe termos dado algum conforto ou abrigo. Somos famosas pelas coisas que fazemos e a nossa presa dependente não percebe. No entanto, executar tais coisas exige uma tremenda dose de energia. Geralmente sentimos um grande ressentimento quando os filhos e o marido aparentemente não estão nos dando o suficiente, quando na realidade somos nós que estamos desperdiçando energia, procurando manobrá-los para que nos deem o que queremos, e da maneira como queremos. Achamos que damos demais ou que os outros drenam a nossa energia. Sempre existem certas pessoas que nos deixam cansadas simplesmente pelo fato de estarmos ao seu lado. Isso acontece porque tanto essa pessoa como nós mesmas estamos tentando sugar nossas energias mutuamente, o que é estafante. O corpo emocional vive num puxa daqui, puxa de lá, e está sempre pesando e medindo as pessoas. Ele não sabe dizer o motivo. O cérebro pode dizer o motivo, mas ele só consegue dizer quanto. Quanto eu estou lhe dando neste relacionamento e quanto você está me dando? O corpo emocional vive mantendo tabelas, embora não faça isso como uma contabilidade e sim, mas por uma espécie de percepção. A verdade é que ninguém mais consegue preencher o vácuo do seu campo de energia. Onde quer que esteja localizada a drenagem, você precisa preencher o campo e não consegue fazer isso com alguém que está no seu nível ou em um nível mais lento. Você tem de se permitir receber da fonte ilimitada. Depois, mesmo que a outra pessoa seja do tipo mais sugador do mundo, jamais conseguirá lhe exaurir. Quando você está esgotado, é porque andou usando seu campo de energia limitado, irradiando do seu corpo emocional, que normalmente está resistindo a receber, dizendo: não mereço isso, não sou digno, não posso receber tanto. Quando você sente falta de ser cuidado, é muito importante procurar ter acesso à sua mãe interior. Ela pode lhe dar exatamente o toque, o apoio ou o consolo que está tentando extrair de outras pessoas, e isso sem limitações. O amor amadurece pela graça e pela presença da mãe interior. Invocar os recursos ilimitados dela ajuda você a se lembrar de que a chave de tudo isto é a aceitação da fartura. O amor ilimitado e incondicional só vem da fonte. A liberdade de quem dá
é eufórica quando não está presa ao dever de retribuir. Se você consegue dar e não pensar mais nisso, tem uma sensação divina de poder verdadeiro e de domínio da vida. Uma vez disposto a se alimentar da sua própria fonte, você passa a ser realmente o doador. Só então consegue dar ou receber para sempre num relacionamento, porque este não se baseia na resposta de alguém mais. Você fica livre. Criamos limites pela definição dos nossos relacionamentos mútuos. Às vezes, a programação de servir de mãe exige que você ache que tem de forçar as coisas nos outros. Quando estes não a recebem, você fica com medo porque o seu senso de identidade se baseia na aceitação que os outros têm da sua disposição de servir-lhes de mãe. Sendo assim, você está usando as pessoas para estabelecer limites para si mesma. Dependemos desse tipo de limite o tempo todo para garantir que estamos seguros num relacionamento. Isso se chama karma. Em última análise, precisamos superar as limitações desses tipos afetados de relacionamento. Hoje em dia, existe um novo problema que está surgindo quanto ao fato de as mães que acabaram de dar à luz terem de voltar a trabalhar logo após o parto. Como o corpo precisa de 6 semanas para eliminar a libertação profunda da energia velha, não é sensato apressar-se a voltar a trabalhar. Infelizmente, em geral, parece que os motivos para a volta apressada provêm do corpo emocional. É como se a mãe achasse que está perdendo a própria identidade de pessoa individual no mundo e por isso corresse de volta a fim de garantir que não perdeu o lugar. Os fatores monetários também são uma grande parte dessa decisão. Existe um medo enorme de ela perder o emprego, o que acrescenta mais ansiedade em relação a um futuro vago. Esse tipo de contração restringe de fato as possibilidades futuras. Temos de perceber que o futuro não pode passar ao largo de nós. Na realidade, somos o centro do nosso próprio destino. Dar à luz faz com que a mulher fique mais valorizada em qualquer ambiente que escolher depois, porque é um dos mestres mais fortes da vida. A mulher que deu à luz passou por uma iniciação que a deixa mais forte e mais capaz de enfrentar o caos, a arbitrariedade e a apreciação do ponto de vista de outra pessoa. Você precisa não pensar no que já passou, de modo a poder se deslocar para a oitava seguinte da vida. Bons cargos no emprego não são obtidos exclusivamente por meio de trabalho árduo e por tempo de serviço. Geralmente são ganhos quando aprendemos as técnicas de manifestação. Estou me referindo a meditar e visualizar o que você quer, declarando sua intenção de encontrar vias de expressão novas e melhores. A posição no emprego está diretamente relacionada com a capacidade de vender. Quanto você acha que vale? Provavelmente muito mais do que ousa imaginar. Trabalhe na sua autoestima e na satisfação do desafio. Depois de dar à luz, você deveria ser capaz de encontrar um trabalho que a deixe encantada. Assim terá começado uma jornada para os mecanismos do que motiva as pessoas. Se consegue trabalhar com uma criança de 2 ou 6 anos de idade, tem a psique do mundo nas mãos. É uma questão de mudar o seu foco, do medo da aprovação exterior para a clareza de intenções interior. Quando estiver trabalhando, nunca se acomode por achar que não é digna de algo melhor. As técnicas de harmonizar uma família traduzem de forma muito definida o desempenho da pessoa em situações de trabalho extremamente complexas. Você poderia explorar quantas vezes por dia serve de mediadora em atritos provocados por emoções. Chegaria a perceber o valor das técnicas que está aprendendo em termos do mundo exterior.
Por outro lado, se você tratar a família como se os membros fossem colegas de trabalho, também terá ótimos resultados em casa. Cada vez mais, há casais que preferem não ter filhos ou que não conseguem se reproduzir. Mas a capacidade de criar e cuidar de alguém não fica perdida, mesmo quando o apoio hormonal que sustenta isso não está presente. A memória que os pais transmitem para o corpo e, ainda mais importantes, as impressões das nossas múltiplas encarnações são mais que suficientes para permitir uma expressão amorosa e genuína de ser mãe. Voltamo-nos para animais de estimação, para o marido e os amigos e, esperançosamente, para o mundo, para expandir o fluxo dessa energia magnífica. Esta é uma grande oportunidade para deixarmos o fluxo natural de energia sutil se expandir e sentirmos a liberdade disponível hoje, porque a nossa identidade não precisa se basear num sucesso como mãe que completa o mandato biológico, ou no lar, ou na qualidade de esposa de alguém, e sim na energia multifacetada que aprendeu a arte da equiparação. A arte de sintonizar-se cria canais de comunicação que são extremamente necessários no mundo de hoje. Você e eu precisamos dar um passo à frente e participar das opções do mundo. A força masculina não tem visão suficiente para distinguir a vida do desejo de ter poder. As mulheres são visionárias naturais. É a nossa vez. Amigas. O que precisa acontecer em primeiro lugar é ficarmos amigas umas das outras. Em vez de competir, vamos descobrir como é fabuloso entrar num relacionamento que utiliza a nossa ligação psíquica, a nossa capacidade de sentir profundamente e de nos acompanhar mutuamente pela vida afora. Não se trata da amizade do tipo "a miséria adora companhia", tão comum nos grupos de mulheres. Trata-se de nos unirmos para sustentar a nossa capacidade de enxergar além das paredes da frustração e da depressão e ver nos níveis de sabedoria e finalidade que nos tira do martírio. Transformar-se em mestras do estado de sentir é a maior tarefa das mulheres. Usar o corpo emocional não para se proteger da solidão, mas sim para preencher as sensações humanas de êxtase e assombro. Podemos nos ensinar mutuamente a trazer para o mundo o que está entranhado em nós, a sabedoria guardada no coração, com dignidade e força indiscutível. A nossa verdadeira força não está em nós, mas no domínio espiritual. Até agora, todas as religiões foram controladas por homens. Por isso sempre se concentraram no fato de fazer alguma coisa. Isso conduziu a guerras religiosas e ao dogma da estrutura, porque os homens sempre procuraram definir a forma. A evolução da vida precisa vir do fato de existir, o que nos leva a perceber o holograma divino. Será difícil para nós, porque há poucos modelos de papéis. Para isso, teremos de nos transformar em manifestantes e nos agregar à realidade Yang. Apesar disso, a força que se encontra por trás da manifestação virá do acesso que tivermos à origem. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs. Não esqueçam de curtir, se assim gostaram. O próximo capítulo é o 8, Acendendo a Chama da Fusão. Não esqueçam de deixar um comentário e curtir se assim gostaram. Muita luz para vocês. Namastê.